Ope! Fala meu aluno, fala minha aluna! Aqui é o professor e mentor Paulo Gonçalves, seja muito bem-vindo à nossa jornada da aprovação Carreiras Policiais. E hoje eu irei iniciar e te mostrar como você vai conquistar a sua aprovação. Vou te mostrar o passo a passo de como você conquistar a sua aprovação. Primeiro momento você pode achar que isso é impossível, que isso é muito difícil, mas vamos começar como? Mostrando na Vera, no como diz, como eu brinco falando, né? No preto e no branco. Então, observem agora nesse exato momento alguns dos nossos alunos que foram aprovados na Polícia Militar do Distrito Federal e também na PPGO, utilizando os métodos de acelerar a sua aprovação. Então, acompanhe, vem comigo e vamos juntos. Olá, meu nome é Matheus Bento, eu tenho 24 anos e sou soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Bom, eu conheci o professor Paulo Gonçalves quando a gente ainda era criança. Nós frequentamos a mesma igreja, nós estudamos juntos por algum tempo e moramos também na mesma rua. E no ano de 2015 nós fomos fazer o concurso para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Só que infelizmente nós não conseguimos ser aprovados. E essa reprovação me desanimou bastante a continuar estudando para concurso público e eu parei por um tempo os estudos. Eu me lembro que uma vez eu estava na calçada de casa, lavando o carro com meu pai, e o Paulo estava passando e a gente parou e conversou um pouco e ele me disse que estava estudando para o concurso da PM e da Polícia Civil de Goiás. Me chamou para fazer esse concurso junto com ele também. Porém, como eu ainda estava desanimado com aquela reprovação, eu passei, não queria estudar, deixei para lá. E alguns meses depois ele me contou que conseguiu ser aprovado nesses dois concursos e me convidou para participar de um aulão para a PMDF, na qual ele ia ser o professor. E nesse aulão ele ministrou direito penal e mostrou algumas técnicas de estudo. E através desse aulão eu consegui abrir os meus olhos, né, e me motivar a estudar. Através da história dele, que vi que ele foi aprovado tão jovem e vi, poxa, talvez seja possível para mim também. E colei junto com ele e nós estudamos juntos, ele foi me passando várias técnicas de estudo e que hoje é conhecido como método Pacto. Graças a Deus nós conseguimos essa aprovação na Polícia Militar do Distrito Federal, cursamos junto no mesmo pelotão, o CFP, e éramos um dos alunos mais jovens do CFP. E você que sonha em ser policial militar do Distrito Federal, venha ser Pacto, estamos juntos até o topo. O professor Paulo Henrique, e sempre esteve ali ajudando os amigos nas dúvidas, durante os estudos, né? E até véspera do concurso qual eu estou, o Paulo Henrique sempre esteve ali para ajudar. Ele montou um grupo semanas antes de ocorrer a prova, e aí a gente fez a revisão lá na casa dele, a revisão de véspera, e com certeza toda a revisão ajuda bastante para que a gente chegue com mais confiança na prova. E aquela revisão foi fundamental. Depois ele vai postar a foto aí para vocês da revisão lá onde atualmente é o estúdio dele. Pode vir que vale a pena. Tá vendo, meu aluno? Acompanhou? Viu que é possível ser aprovado nesse lapso temporal? Viu que é possível ser aprovado tão novo, tão jovem? Sendo uma pessoa comum, por exemplo, o vosso professor, que também possui TDAH e dificuldade de aprendizado. Mas antes de nós iniciarmos, eu preciso te contar um pouco da minha história. Então, primeiramente, eu preciso te falar quem é o professor Paulo Gonçalves atualmente. Senhores, atualmente eu sou policial militar aqui no Distrito Federal. Eu possuo várias aprovações em concursos públicos. A minha primeira aprovação em concurso público foi aos 17 anos de idade, utilizando os métodos corretos para ser aprovado. Fui aprovado na prova objetiva da Polícia Civil do Estado de Goiás aos 17 anos. E logo subsequente fui aprovado na Polícia Militar do Estado de Goiás, onde eu assumi o concurso aos 18 anos de idade e lá exerci por longos dias a função de policial militar de Goiás. Também fui aprovado na Polícia Militar do Distrito Federal no ano de 2018, onde eu possuía apenas 19 anos de idade e conquistei minha aprovação em um concurso tão concorrido. Atualmente possuo 4
nível superior. Dentre eles, eu sou formado em bacharel em Direito, bacharel em Administração, gestor público e gestor em Segurança Pública. Então, vem comigo agora que eu vou te contar um pouco sobre a minha história. Senhores, primeiro, aonde eu nasci? Eu nasci em Santa Maria, é um local aqui do Distrito Federal. Nossa família nunca foi de muitas condições financeiras, porém, eu sempre tive o sonho de almejar a carreira policial. Então, olha só, desde novinho, olha aí a foto aí, desde criança aí, né, pegando a arma de fogo aí, com esse sorrisão, sempre sonhei em ser policial militar, em ser policial. Então, esse sonho veio de criança e eu me determinei que eu seria aprovado. Mas, como um aluno de escola pública, eu não consegui, senhores, né? Senhores, como um bom aluno de escola pública, eu era... infelizmente, saí do ensino médio sem saber muitas coisas. Quando eu saí do ensino médio, eu lembro-me que fui ao cursinho e eu vi o professor falando certas palavras difíceis, artigo definido, eu não sabia, né? Então, a minha base, muita gente pensa, né? Poxa, então o moleque aí, ele no ensino médio deslanchava. Pelo contrário, eu não passei no Enem, eu não passei em vestibular, então eu sempre fui o aluno médio. O aluno mediano. Nunca fui um aluno muito esperto, mas também nunca fui o aluno burrão. Eu era aquele aluno mediano na escola pública. Mas, aos 13 anos de idade, tudo mudou na minha vida. Foi quando eu quebrei o meu braço em uma fratura exposta. E, poxa, aquilo ali foi vida ou morte, né? Eu caí de 8 metros de altura e aquilo ali deixou-me muito preocupado ao ponto de achar que ali era o fim. Mas, como eu sempre acredito, Deus tem um propósito para todas as coisas. E ali, ainda aos 13 anos de idade, eu comecei a ser um exímio leitor. Eu lia bastante a Bíblia, né? Falava em público e isso, com certeza, me ajudou bastante a conquistar a aprovação logo tão cedo, aos 17 anos de idade. E isso também tem muito a ver com técnicas cognitivas que eu irei mostrá-los para vocês nas próximas aulas. Mas, senhores, como tudo não é flores, olha só. Aqui, ó. Vem cá comigo. Deixa eu mostrar aí para vocês. Olha só. Como aqui vai ser que é o professor estudando ainda na escola pública na época, né? Olha aí que eu falei para vocês, desde novinho aí, falando, né, a palavra de Deus, buscando ali sempre o intangível, que eu vou explicar para vocês o que é o intangível nas próximas aulas, beleza? Aqui, como eu falei para vocês, são os meus irmãos aí, e com certeza o serviço público me auxiliou muito a conquistar todos os meus sonhos, né? Depois eu vou mostrar mais fotos aí para vocês, mas vem comigo aqui que eu vou mostrar mais fotos para todos vocês. Deu só uma travada aqui, senhores, no botão aqui, só um instante, que nós vamos voltar. Vai dar certo. Então, passei toda essa trajetória, mas o momento mais difícil, professor, qual foi o momento mais difícil de toda essa preparação? O momento mais difícil foi ainda aos 16 anos de idade. Quando eu peguei um ônibus e fui para Minas Gerais. Chegando lá em Minas Gerais, fiz o meu primeiro concurso público, Polícia Militar de Minas Gerais. Senhores, eu saí da prova triste. Por quê? Porque eu não consegui fazer nem 13 acertos. Eu não consegui acertar nem 13 questões. Senhores, aquilo ali me abalou emocionalmente. Porque eu comecei a enxergar a dificuldade, eu comecei a enxergar o quão era difícil conquistar a aprovação em concurso público. E aí eu utilizei, né? Eu sentei e pensei, poxa, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar a vida da minha família. Lembro-me que fui a BH de ônibus. Cheguei lá em BH de ônibus perdido, não sabia nem o que fazer em BH, né? Eu e os meus colegas, eu trouxe alguns colegas, 16 anos de idade, né? Mas, como tudo não é flores, cheguei em casa, chorei na segunda, chorei na terça, chorei na quarta, chorei na quinta, mas na sexta-feira, quando saiu o gabarito, lembro-me que corrigi e vi que fui uma bosta, mas que eu poderia mudar de vida, mas que eu poderia utilizar formas e técnicas para conquistar a aprovação se tão logo eu começasse. E aí, senhores, foi naquela idade que tudo mudou. Foi naquela idade que eu vi e vislumbrei que eu precisaria fazer algo diferente e não fazer aquela mesma coisa, aquela mesma burrada. O que eu fiz de diferente? Né? Eu vou mostrar para vocês mais à frente que naquele momento eu estudei 6 meses. Exatamente, eu estudei 6 meses da minha vida técnicas de concurso público.
Só técnicas. Estudei muito sobre o cérebro, estudei muito sobre o intangível, sobre a parte emocional, sobre o aprendizado. E ali foi onde eu consegui acelerar a minha aprovação. Porque ao invés de descobrir como estudar com várias reprovações ao longo dos anos, eu consegui antecipar isso e com técnicas eu consegui ser aprovado aos 17 anos de idade. Mas para isso não é tão simples. Eu vou te ensinar uma dessas técnicas, parte dessas técnicas nesse nosso bloco de 3 aulas. Mas lembro-me também naquela época que onde, na verdade, foi o que me bateu emocionalmente. O meu pai, ele sempre trabalhou, ele sempre nos honrou. Então, em um certo dia, meu pai sempre acordava cedo, ele ia pegar ônibus, ele sempre foi um fiel trabalhador. Em um certo dia, meu pai acordou 4 horas da manhã. Ele estava saindo para ir ao trabalho. E nesse interregno entre a minha casa e a parada de ônibus, senhores, tivemos um assalto. Meu pai foi assaltado e ele voltou para casa muito triste, muito abalado. E aquilo foi o percussor para o meu coração ferver e eu sonhar em ser policial um dia para vingar, né, esse assalto aí de meu pai. Cara, aquilo me magoou bastante. Foi uma das coisas que me fez refletir o quão que eu precisava mudar a realidade da minha família. E voltando, senhores, outra coisa que também que mexeu bastante comigo foi a época que eu fui ao cursinho, né? Tava pegando o ônibus, cheguei lá no cursinho e, poxa, me atrasei, o ônibus engarrafou. Sabe aquele ônibus quando você tá na porta assim e a porta abre e você cai para trás assim de tão cheio que o ônibus tá? Eu tava nesse dia, o ônibus quebrou, cheguei atrasado e ali o cursinho tava lotado, não tinha nem lugar de eu sentar. Quando eu cheguei ao cursinho na época, me lembro perfeitamente, todos estavam de carros, todos tinham carros bons e eu me senti um lixo naquele dia, porque do cursinho inteiro, apenas eu e mais 3, 4 pessoas pegava parada de ônibus na rodoviária. Ou seja, a grande maioria que frequentava o cursinho possuía veículos, possuía carro. E aquilo também me abalou emocionalmente. Eu fui chorando para casa, cheguei em casa chorando, pensando que eu não conseguiria ser aprovado, que eu era pobre, que eu era de periferia e que eu nunca iria conquistar uma aprovação em concurso público. Como meu pai sempre falava, filho, estuda, passa em um concurso público. É muito difícil, mas passa em um concurso público. Então meu pai não sabia, né? Com certeza, ele sabia da dificuldade que era ser aprovado, mas ele não sabia que eu seria aprovado tão novo com tanta técnica de concurso público. E naquele dia que eu cheguei chorando, no outro dia, pra você ver como as merdas elas acontecem. No outro dia, eu perdi o ônibus, né? O ônibus 11 horas da noite, já não passava mais ônibus na rodoviária, na época na rodoviária do Gama. E deu 11 horas da noite, a aula acabou, todo mundo pegou seus carros, foi pra casa e eu fiquei sem ônibus. Tive que voltar para casa correndo. Ainda bem que eu era um corredor na época, né? Era magrelo, cabeçona, magrinho. E aí eu consegui voltar para casa. Mas, senhores, foi triste. Eu fiquei muito abalado, né, nesse dia, porque foram uma consentânea, uma confluência de problemas acontecendo, né? E pior, tava chovendo. Eu cheguei em casa molhado. E aquilo, senhores, me fez falar, poxa, eu preciso mudar de vida. Olhei para minha irmã estava chegando no ensino médio. Ela estava na época no 3º ano do ensino médio. Ou seja, meu pai precisaria pagar a minha faculdade e a faculdade da minha irmã. E a gente não tinha todas essas condições. Lembro-me que a faculdade, o meu pai pagou. Eu pedi, pai, por favor, o senhor consegue pagar 1 ano de faculdade para mim? Eu vou honrar o senhor. Durante esse ano eu vou estudar, eu vou conseguir ser aprovado. Me dê apenas 1 ano, pai. Se eu não conseguir passar, eu vou trabalhar, eu vou me virar, eu vou fazer alguma coisa. Mas durante esse interregno, durante esse período, pode confiar em mim, papai, eu vou ser aprovado. E ali o meu pai falou, não, claro, meu filho, com certeza, você vai fazer direito. E meu pai, na época, pagou os meus 2 primeiros semestres de direito, que foram durante aquele ano que eu falei pro meu pai que eu iria ser aprovado, né? E ali, meu amigo, eu virei madrugadas, virei noites, passei 6 meses estudando técnicas, e essas técnicas eu comecei a aplicá-las, né? Dentre elas, várias engraçadas. Por exemplo, a caixa de sapato, eu colocava flashcards na caixa de sapato. Hoje em dia você tem o Anki, onde você tem esse aplicativo de flashcard muito inteligente, que a gente, nas próximas aulas, eu vou te explicar como utilizá-lo também. Mas olha para você ver, um tanto de dificuldade que eu enfrentei. Era pegando ônibus, dificuldade financeira. Não tinha, na época, eu tinha um Motorola quebrado, todo esbagaçado, que você não conseguia, que você ia mandar mensagem e ficava aquele negócio
aquele touch, sabe aquele touch que você não consegue passar, né? Agora, hoje em dia, não. O aluno tem iPhone, tem um monte de coisa e não quer estudar. Então, naquela época, eu passei todas essas dificuldades. E quem passou junto comigo sabe muito bem disso, né? Poxa, eu nem me cuidava da minha aparência, eu era fissurado em estudar. Não fazia academia, não malhava, não tinha dieta, não tinha isso comigo. Era estudar 24 horas para conquistar a minha aprovação, para fazer o meu pé de meia, como meu pai sempre falou, filho, faça seu pé de meia. Eu falei, vou fazer meu pé de meia, como meu pai falou, larga negócio de dieta, de academia, de não sei o quê. E, claro, em respeito a você que é professor de academia, eu só tô te contando um pouco da minha história e o que eu pensei naquela época, né? Não estou falando que isso é uma verdade absoluta, mas na época eu pensei dessa forma, vou jogar tudo pro alto e vou estudar. E vou apenas estudar. E vou me dedicar inteiramente aos estudos. Nem que eu morresse, mas não é possível que eu, numa prova de 100 questões, eu não acerte 70. Eu bati na mesa e falei, eu vou acertar. Eu não sou burro. Minha mãe sempre me falava, meu filho, ninguém é melhor que você. Ninguém é melhor que você. E eu sempre botei isso na minha mente. Aí um dia eu cheguei no cursinho, olhei para aquela galera e comecei a fazer uma técnica muito engraçada. Né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Eu trouxe aqui a foto. Aqui, ó. Aqui eram os meus livros, né, que eu estudava. Olha aqui, senhores. Olha aqui. Essa foto aqui, ela mostra... isso aqui é depois do cursinho. O cursinho acabou, né? Todo mundo foi embora. E eu pegava e escrevia no quadro aí. Eu mesmo dando aula. Olha, eu tinha 17 anos aqui. Eu tinha 17 anos nessa foto aqui. Eu tava dando aula pra mim mesmo. Não tinha ninguém no cursinho, só eu e a faxineira. A tiazinha lá da faxina e eu lá estudando. E a tia permitiu-me ficar ali escrevendo no quadro. Aquilo ali foi sensacional pra mim. Deixa eu só voltar. Voltamos. Aquilo ali foi sensacional. Aquilo ali, poxa, a tiazinha ficava olhando eu ali e falava, você quer ser professor? Eu falei, quero. Um dia eu sonho também em ser professor. Também sonho em ser policial, né? E aí houve um marco. Houve um marco histórico. Qual marco histórico? Eu lembro-me que eu estava lá em casa, eu tinha 17 anos, estava dormindo nesse dia, eu estudava numa construção, para quem não conhece, né? E essa construção, meu pai construiu um quartinho para mim em cima da minha casa, né? E aí a parte da casa não tinha laje, era bem pequenininho. Aí nós tínhamos um quarto, né? Apenas esse quarto para mim estudar. Então eu subia, né, na laje e chegava ao quarto. Né? Chegava ao quarto e ali eu limpava um pouco o cotovelo, que às vezes sujava os pés, mas aquele quartinho era maravilhoso, era a única coisa que eu precisava para passar, porque lá embaixo tinha muitos familiares, tinha muitas pessoas e ali tinha dificuldade de concentração. Então eu fiquei nesse quartinho, não tinha condições de ir para a biblioteca, era muito longe, então eu ficava ali naquele quartinho papirando, né? E eu lembro-me que uma vez minha mãe me acordou, meus colegas me acordaram, né, minha mãe, falou, meu filho, eu acho que eu tenho certeza que você conquistou aí uma aprovação, porque parece que seu nome saiu. Seu nome é Paulo Henrique Gonçalves? Aí eu, rapaz, tá faltando da Silva. Aí lembro-me que corri, né, botei lá um Ctrl F e botei Paulo Henrique. Bicho, não apareceu. Aí eu fiquei desesperado, meu Deus, cadê meu nome? Aqui demora, né, quando você põe Ctrl F na página lá, deu aquela demorada. Senhores, e aí botei Ctrl F, tentei nada. E aí, quando é fé, carregou. Senhores, quando carregou, aí, meu amigo, que eu vi Paulo Henrique e eu vi meu nome completo, cara, eu fiquei muito feliz. E ali eu vi que meu nome tinha sido aprovado. Não tinha sido aquela nota, poxa, você passou entre os primeiros lugares da Polícia Civil do Estado de Goiás. Não, né? Passei na prova objetiva com uma nota considerável, a prova estava muito difícil, mas não deixa de ser uma aprovação em concurso público, né? E ali eu consegui aquela aprovação. Logo subsequente, senhores, eu fiz Polícia Militar, também fui aprovado, e também fiz Polícia Militar do Distrito Federal. Depois de eu ter conquistado minhas aprovações, depois de eu ter conquistado os meus bens, senhores, aconteceu de eu passar a ensinar pessoas a serem aprovadas. Como eu comecei a ensinar pessoas a serem aprovadas? Foi assim. Eu estava na época no cursinho, ainda com 17 anos de idade. Na verdade, eu tinha inteirado 18 anos de idade. Eu estava no cursinho. Como é que o senhor conseguiu pagar um cursinho? Senhores, o cursinho na época foi minha tia, minha família, pedi ajuda da minha família, juntamente com o meu pai. Eles juntaram, a gente juntou as contas e apertou todo mundo e dividiu em milhões de vezes, mas eu consegui na época fazer, né, esse período e foi maravilhoso. Agora presta atenção.
Nessa época, eu estava no cursinho lá atrás e o professor de direito penal faltou. E aí, poxa, e agora? Um monte de gente no cursinho, ninguém sabe o que fazer. Aí já tinham passado, corrido nos corredores da minha história, que eu fui aprovado muito novo na Polícia Civil de Goiás. Aí nós estávamos estudando para a Polícia Militar de Goiás. Lembro-me que um aluno levantou e falou: você foi aprovado, né? Você poderia passar algumas dicas, você consegue? Cara, ali eu me senti, bicho. Eu me senti, por quê? Porque eu já tinha oratória por conta da igreja, eu já falava bastante em público, eu já estava estudando muito direito penal, eu estava no terceiro período, no segundo período de direito, né? Poxa, fui lá pra frente, peguei o microfone. Na hora que eu olhei para aquelas pessoas, muito jovem, muito novo, não poderia falar a minha idade, senão eles não iam nem me ouvir direito. Ô, moleque de 17 anos quer falar o quê? E ali eu senti que era o lugar que eu deveria estar. E ali eu senti que eu nasci para isso, para ensinar pessoas a serem aprovadas e conquistarem os seus sonhos. E ali passou um filme na minha cabeça de quando eu jogava bola, só minhas mãos cheias de cerol de pipa, brincava de biloca. E ali eu vi quando aquelas senhorinhas lá da rua falavam: esse menino pede Todd, sai daí, fica tacando bola no portão dos outros, vamos furar a bola dele. E aí passou um filme na minha cabeça de tudo, de toda a dificuldade, de todas as noites em claro, de todos os choros de sentimento de não conquista, todas as vezes quantas vezes eu tava tomando banho e começava a vir aquelas lembranças da possibilidade de eu não conseguir passar, de eu ser mais um, né? E ali eu chorava, quantas vezes eu chorava ali, e eu comecei a entender um tanto que valeu a pena naquele momento. Passou um flash muito rápido na minha cabeça de quanto valeu a pena até aquele momento. E eu comecei a falar. As pessoas se cativaram, as pessoas olharam e começaram a admirar a forma que eu falava, a forma que eu me expressava. E ali eu acho que foi um percursor para, de fato, para eu deslanchar nos outros concursos públicos e ensinar as pessoas a serem aprovadas. Senhores, aconteceu algo muito interessante. Depois desse período que eu acabei de falar para vocês, vou até mostrar aqui a fotinha para vocês, ó. Olha só, quer ver? Olhem aqui. O professor, olha aí, olha aí, o professor ensinando a galerinha aí, ó, nessa época que a gente reuniu na época, esse aqui era na faculdade que eu fazia, nós reunimos todo mundo, falou, não, vou passar uma dica aqui pra vocês, botava a caveirinha ali, infração penal, cabelo gigante, olha aí, e aí eu ensinei pra essa galera aqui, algumas técnicas e ministrava aulas, essa aula aqui eu acho que era de direito penal, né? Então, volta aqui pra mim. Pera aí, voltou, isso, voltou. Volta aqui pra mim, então pra vocês verificarem, né, que não é de hoje, né? Já tem mais de 8 anos que eu ministro aulas e que eu ensino as pessoas a serem aprovadas em concurso público de carreira policial, sobretudo. Senhores, beleza. Tá, e aí foi nesse momento que eu decidi que além de ser policial, eu tinha um sonho, né, um dom de ensinar as pessoas a como serem aprovadas, beleza? Olha só, tá. E o que as pessoas, né, precisam, professor, né, para conquistar isso aí que o senhor conquistou? Toda essa sua história aí. As pessoas precisam de inteligência. O quê? Como assim? Inteligência espiritual, emocional e financeira. Isso é o primeiro passo para você construir, e eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, para você construir, né, a sua base para aprovação em concurso público. Não adianta nada você estar paperando, estar estudando de qualquer jeito, de qualquer forma, fazendo igual eu fiz em 2016, comprando uma apostila, né, da rodoviária, né, aquelas apostilas escrito PMGO, e achar que você vai ser aprovado. Ou assistir videoaula, ou meu celular, não, PDF, isso não é isso que vai fazer você ser aprovado, beleza? E aí, naquela época, senhores, eu comecei a entender que eu precisava, antes de ser aprovado, mostrar que eu era possível, né, mostrar para mim mesmo, né, e como eu acredito, né, independente da sua religião, eu acredito muito em Deus, então eu queria mostrar que eu era capaz. E aí o que eu fiz naquela época? Eu tinha um bom relacionamento com minha família de casa, meus pais, minha mãe e meus irmãos, eles sabiam que naquele momento eu estava vivendo outra etapa, que eu ia estudar e que eu ia esquecer tudo, e eles entendiam que eu estava no casulo. Então, ó, pai, mãe, irmãos, nesse exato momento eu estou entrando num casulo. Tem como os senhores
entender e tal, minha família entendeu. Então ali eu já comecei a controlar o meu emocional, que é muito importante, né? Não sair falando pros outros da rua, não sair falando no Instagram que eu tô estudando. Não, eu falava pra minha família, ó, família, eu estou estudando nesse exato momento. Pai, o senhor tem condições de me manter durante esse tempo aqui na faculdade e tal, um ano ali financeiramente, tranquilo. Então eu não tinha dúvida, não tinha dívidas, essas paradas naquela época. Então eu tinha um controle financeiro. Inclusive eu ensino as pessoas a ter educação financeira também na mentoria. Além de te ensinar a ser aprovado em concurso público, você vai ter um pouco de ensinamento quanto a isso também. E ali, senhores, eu buscava o espiritual. Eu vou explicar para vocês mais na frente que o espiritual ele tem duas vertentes. Uma vertente intrínseca, que é o quanto você acredita em você, que você vai conquistar a sua aprovação. Cara, isso aí vai mudar de 0 a 100 a sua aprovação. Quando você partir, começar a acreditar em você, as coisas vão começar a mudar para você. Então, acredite no seu potencial. Tranquilo? E isso eu vou explicar para vocês mais na frente. Após ter alinhado esses 3 pontos, hoje, com toda a experiência que eu tenho, nós já tivemos 4 edições do Pacto, concurso público. Eu já tive aulas individualizadas, já tive mais de 216 aulas individualizadas de 2 horas com os meus alunos. Então eu sei a dor que você está sentindo, eu sei a dificuldade que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Além de eu ter passado por isso, eu já absorvi dos meus alunos tudo e quanto mais um pouco você imaginar, eu absorvi dos meus alunos. Todo tipo de dificuldade. Então eu tenho... Por que você fez isso, professor? O senhor teve essa aula individualizada com os alunos? Porque eu quis entender o que eles passavam em variadas famílias, em variadas mentes, em variados alunos, porque eu queria entender as dificuldades, além das minhas, as dificuldades do próximo. E aí eu comecei a aprender isso e eu vou listar para vocês algumas coisas que você faz e que você não deveria estar fazendo nesse exato momento, né, que você está estudando para concurso público. Então, o primeiro erro de todos é você não saber estudar, né? Você estudar da forma passiva. Esse é o primeiro erro. Como assim? Você simplesmente pega um PDF, pega uma videoaula, você assiste a videoaula, você lê o PDF, você parte por uma questão, beleza? Faz umas questões e fica por isso mesmo. Não é isso que vai te fazer ser aprovado. Você precisa estudar, aprender um estudo reverso, né, que foi justamente o que eu apliquei. E aí eu ensino, né, o passo a passo dentro da mentoria, mais especificadamente, como você vai conquistar a sua aprovação com esses métodos ativos de cognição. Então, primeira coisa, primeiro erro que você comete, né, quando você não tem um acompanhamento comigo. Primeiro erro, você simplesmente você estuda pela forma passiva. Beleza, tranquilo. Segunda coisa, segundo erro. O segundo erro é que você não tem auto-organização. Geralmente as pessoas, elas possuem um cronograma fixo. Elas colam na parede um cronograma fixo, fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta, faz aquele cronograma fixo ali, coloca o que vai estudar, mas ele fica meio perdido, né, na relevância das matérias. Por isso é importante, na minha mentoria, eu sei a relevância das matérias. Eu não vou colocar você para estudar 2 horas de teoria do crime e botar você para estudar 3 horas de princípios no direito penal. Por quê? Porque teoria do crime é muito mais importante. Eu sei disso, meu aluno. E eu tenho uma equipe especializada que vai saber ponderar por meio do mapa de incidência de cada matéria. Então o seu erro é não ter um cronograma verticalizado para conquistar, né, de uma forma mais eficaz a sua aprovação. Então não tem preço você acordar todo dia e já ter uma coisa prontinha para você. Você já sabe o que você vai estudar, você não precisa ficar se matando, né? O erro do concurseiro é não saber o que vai fazer. O cara não se organiza. Então, primeira coisa, pessoal, como conciliar, que eu mais recebo, como conciliar trabalho e estudo. Pessoal, eu não sei conciliar trabalho e estudo. Como é que eu faço isso? Pessoal, como é que eu concilio trabalho e relacionamento? Então, tá vendo? Esses erros, eles acontecem bastante dentro, né, do nosso acompanhamento. Eu verifico muito isso. Pessoal, eu fico muito disperso. Eu não consigo me concentrar. Eu tenho um problema emocional, pessoal. Toda vez que eu começo a estudar, eu não sei o que acontece, mas eu sinto uma angústia muito grande, uma sensação de incapacidade. Tá vendo que essas coisas, elas acontecem com você, já aconteceram comigo e acontecem com vários alunos, e enquanto você não conseguir se exiliar, não conseguir extinguir esses erros da sua vida, você não vai conquistar a sua aprovação. Então, eu já listei alguns aqui. Outro, que é o principal, que eu vou ensinar para vocês nas próximas lives, nas próximas aulas, nas 2 próximas aulas, eu vou ensinar você a vencer ela. O quê? A procrastinação, cara.
A procrastinação. Procrastinação é um problema recorrente. Quantas pessoas, você provavelmente está me assistindo é desse jeito. Chega em casa, senta no sofá, liga a televisão, assiste o jornal, assiste isso aqui, a Netflix, fica sentado. Quantas vezes você fica lá? Ah, pessoa, eu tô cagando no vaso, mexendo no rios. Fica mesmo. Ah, não vem falar que você não fica não, que você fica. Sentado lá fazendo o número 2 e passando rios. Bem assim, ó, ainda com a mão assim, ó. Ainda fica assim, ó. Bicho, você tá numa merda. Por quê? Porque você sentou no conforto sem ter conquistado os seus sonhos. Eu sei que você sonha em ter uma pistola, ter um contra-cheque todos os dias, conseguir comprar um carro top, conseguir dar uma estabilidade para sua filha, para seu filho que nasceu agora, sua mulher ainda está grávida, sua mãe que está precisando, necessitando, que sempre, trabalhou tanto, seu pai que trabalhou tanto, seus pais que sempre sonharam, né? Quantos alunos que eu recebi que os pais morreram para Covid, cara. E olha a dificuldade que esses caras estão enfrentando. Pessoas que passaram violência infantil e que tiveram que vencer uma síndrome, um bloqueio mental muito grande. E você nunca passou isso, cara. Você teve uma infância até legal, seus pais sempre te ajudaram, e você botando empecilho, botando dificuldade, e mesmo que tenha esses empecilhos, você vai conseguir ultrapassá-los. Como? Na próxima aula eu vou te explicar, calma aí. Eu não vou te explicar como agora, eu só tô te mostrando o erro que você tá praticando, beleza? Então você tá praticando esse erro. De quê? Do mediocridade. Mediocridade é um erro cabuloso, que você não passa por conta disso. O que é mediocridade? Você ser a média, a massa. Eu olhei pro cursinho na época, vi aquele 300 alunos, só passa 3. Por que só passa 3? A grande maioria é massa. Dá domingozinho, tá lá na festa. Tu tá lá na festa, tá lá na rave. Chega sexta-feira, vai querer tomar sua cervejinha. Você tá na média, seu medíocre. Sai dessa média, sai dessa massa para ser aprovado. Então, o seu erro é achar que para ser aprovado em concurso público, você vai continuar tendo a sua vida. O seu erro é o que eu mais ouvi. Você tem 17 anos, cara. Não fica louco, não. Esse menino vai ficar doido, hein? Esse menino vai ficar doido. Esse menino aí vai perder a memória quando tiver 20 anos, hein? Ele vai ficar... Eu tenho alguns probleminhas mentais, mas independente disso, tá ali. Meu carro importado ali embaixo e a minha estabilidade financeira e a minha pistola aqui na minha cintura. E uma aqui do lado. Independentemente do que as pessoas vão falar, tá lá. Beleza? Então, cara, não seja a massa. Ah, não, você não vai passar, não. Você tem que viver o hoje. O amanhã pertence a Deus. Cara, você tem que de fato viver o hoje, mas papirando e estudando. De 30 em 30 minutos. Estratificando o seu dia para você conquistar a sua aprovação. Beleza? Tranquilo. Outro erro que as pessoas cometem bastante. Senhores, flashcard é algo que você tem que estudar. O aplicativo Anki, você tem que ter o algoritmo e saber trabalhar com o algoritmo do Anki. Nós, na nossa mentoria, eu ensino você a fazer isso. E lá na frente eu vou te explicar como é que a gente faz isso, beleza? Então muita gente não sabe o que nem é Anki. Às vezes você tá me ouvindo, você nem sabe o que é Anki. Você nem sabe o que é flashcard. Eu fazia flashcard na minha época, não era com Anki. Eu descobri o Anki há 4 anos atrás. Eu fazia, na minha época, era na caixinha de sapato. Eu escrevia frente e verso numa caixinha de sapato, amassava o papel, colocava lá dentro. Balançava a caixinha de sapato e puxava um flashcard e fazia ele. Então eu fazia o flashcard dessa forma. Hoje nós temos métodos. Hoje nós temos plataforma. Então se você está no século 21, você está em 2023 e você ainda não estuda por flashcard, você está da forma incorreta, beleza? Tranquilo. Outra coisa também, senhores, muita gente não sabe técnica cognitiva. Existe essa parada? Existe, senhores. Isso aqui é uma cachola. Dentro dessa cachola tem um cérebro e esse cérebro ele funciona. E existem métodos e técnicas que te ensinam a potencializar o teu cérebro. Como é que quais são essas técnicas? É na próxima aula que eu vou te falar, né, meu aluno? Beleza? Então, tranquilo. Já citei para vocês, já contei para vocês um pouco da minha história, já falei que você vai conseguir a sua aprovação, já citei para vocês erros que vocês cometem durante a preparação de vocês e vou convidar vocês agora para a próxima live, para a próxima aula, que vai ser
amanhã. Então não perca que amanhã nós vamos solucionar esses erros e esses problemas, beleza? E eu já te convido, né? Eu já te convido para você ir na aula 2. A gente já vai ter aqui no YouTube o link certinho. Você já põe fixado aí no seu computador para amanhã você não perder, ó, o horário certinho para a gente estar aqui para você conquistar a sua aprovação. Então é isso. Vá lá, professor Paulo Gonçalves, me siga no Instagram, me siga aqui no YouTube, dá um joinha, dá um like e vem junto até o topo, até a aprovação. Um grande beijo e um abraço. Valeu! Juntos até o topo, até a aprovação.